Bom dia, caras amigas e caros amigos, sejam bem-vindos à nova edição do Sala de Visitas. Eu sou Isabel Xiaomiao e hoje no nosso programa está com a presença do professor Bruno de Conte, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Ele é pesquisador do Centro de Estudos Brasil-China e também coordenador pela Unicamp para a rede de universidades dos BRICS, no eixo de economia. E a nossa pauta para o bate-papo de hoje é bem abrangente, mas principalmente focada na colaboração Brasil-China na governança governamental. Então, bom dia, professor. Temos muita honra e fico muito agradecida pela sua participação no nosso programa do Clube de Mídia da China. Bom dia, Isabel. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Para começar nossa entrevista, primeiramente, permita-me citar os três eventos de conferência multilateral que a China participou consecutivamente neste mês de setembro. Primeiro é a cúpula dos BRICS, e depois a reunião dos líderes da Organização de Cooperação de Xangai, o que é um bloco regional. E o terceiro é o debate da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ainda está realizado agora. E nos dois deles, o Brasil também é um ator importante. Então, minha pergunta começa por a questão dos BRICS. A 13ª cúpula dos BRICS foi realizada no início deste mês. E tanto o presidente chinês Xi Jinping como o presidente Jair Bolsonaro de fato, fizeram um discurso positivo à importância dos BRICS, apesar que essa edição de encontro virtual parece não alcançar uma impressão forte na imprensa internacional. Então, qual é a sua opinião sobre este questionamento, sobre o papel do bloco? Até porque o próprio economista Jim O'Neill escreveu um artigo e duvidou quando a influência dos BRICS vai aparecer. E foi ele mesmo que formulou o termo BRIC há 20 anos. O professor continua dando uma ênfase ao papel dos BRICS na governança global. E por quê? Legal, Isabel. A pergunta é muito boa e, de fato, o que eu vejo é que os BRICS vivem um momento sensível. A última cúpula, ela realmente foi tímida e com pouco destaque na mídia, mas eu diria que os maiores problemas são, inclusive, anteriores à própria cúpula. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de mencionar a atitude que o governo do meu país, o Brasil, né, está tendo em relação aos BRICS. Por um lado, é verdade que o governo Bolsonaro tem cumprido com os acordos, tem participado das atividades, principalmente tem cumprido com os acordos relativos ao NDB, né, ao novo Banco de Desenvolvimento, o que mostra também que as instituições dos BRICS já dão certa resiliência ao bloco, né? Mas, por outro lado, é muito nítido que os BRICS deixaram de ser uma prioridade de política externa brasileira. Com o governo Bolsonaro, isso foi levado ao paroxismo, com o fim, né, no Brasil, de uma política externa independente, com a adoção de uma política completamente subordinada aos Estados Unidos, principalmente durante o governo Trump, né, pela relação entre o Bolsonaro e o Trump. Então, o governo brasileiro atual deixou de se alinhar com os demais países dos BRICS no esforço por uma reconfiguração da ordem mundial, que estava, né, entre os propósitos iniciais dos BRICS. A impressão que dá é que o único interesse brasileiro no bloco atualmente é o econômico, né, fazer mais negócios com os demais países, enfim, que é importante, mas é só uma parte, né, daquilo que os BRICS podem oferecer como potencial. Mas, somado isso, teve também outras tensões entre outros países do bloco, catalisados também pela pandemia, e era aí que eu queria chegar. A pandemia teve como um dos seus resultados a adoção em quase todo o globo de políticas de cunho bastante nacionalista, né? Os países tentando resolver a pandemia por conta própria, o que é uma ilusão, porque afinal de contas é uma pandemia, né? Uma epidemia global. E isso, infelizmente, na minha opinião, gerou fissuras também dentro do bloco dos BRICS. E justamente no momento em que se deveria fortalecer os laços, né, do multilateralismo, o que se nota
dentro e fora dos BRICS é que o multilateralismo foi abalado, né? A gente vai falar sobre isso na sequência da conversa também. Mas, bom, dito isso, que são realmente os problemas, né, contemporâneos, atuais dos BRICS, eu continuo sim, para responder ao final da sua pergunta, né, eu continuo sim dando muita ênfase no papel dos BRICS na governança global. Afinal de contas, o contexto da pandemia é também muito nítido ao mostrar que ainda não existe, né, uma governança global efetiva, em grande medida em função das falhas de uma governança que ainda é liderada pelas potências ocidentais, né, em particular pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental. Eu gosto muito de pensar que as crises são reveladoras, né? Elas revelam muita coisa. E a crise da pandemia revelou que não existe ainda uma governança global efetiva. Como eu falei há pouco, as reações das principais potências foram completamente nacionalistas, né, de Estados Unidos, de muitas potências europeias, e pouco solidárias, né, em relação ao restante do globo. A China é uma feliz exceção, e a gente vai falar sobre isso depois também. Mas, enfim, quando a gente olha para os Estados Unidos, teve a chamada pirataria moderna em relação a equipamentos médicos. Então, isso mostra com muita clareza que a governança global precisa da inclusão de atores do chamado sul global, né, ou do terceiro mundo, mais alinhados aos países desse sul global. E aí a gente volta aos BRICS, né? Os BRICS estão em posição privilegiada para assumir essa função, por motivos que eu posso, inclusive, detalhar na sequência, ao longo da nossa conversa, mas se é para os países do Sul assumirem protagonismo na governança global, certamente os BRICS são o protagonista nisso, né? O professor já respondeu alguma parte da minha terceira pergunta sobre esta cooperação Sul-Sul. De qualquer forma, os BRICS ainda é um simbólico para a cooperação Sul-Sul. E neste cenário geopolítico, os países emergentes e em desenvolvimento ainda tem muita coisa por fazer para unir a força e ter a sua voz no sistema internacional. Mas até quanto grau os BRICS podem coordenar representando os direitos dos países do terceiro mundo? Uhum. Eu tenho confiança nisso, viu, Isabel? A gente estava aqui, eu comecei falando dos obstáculos, né? É natural que a gente pense também nas dificuldades. Mas é claro que eu tenho muita confiança na possibilidade de os BRICS se manterem, né? Como uma voz do sul global, dos países do terceiro mundo. É fundamental que a gente siga, né? Fazendo esse tipo de análise, esse tipo de debate. Na verdade, não adianta nada, na minha opinião, se os BRICS se esforçarem para alterar a ordem internacional, mas apenas em benefício próprio, né? É preciso criar uma ordem mais simétrica, né? É preciso justamente lutar contra as assimetrias da ordem internacional. E isso passa, em primeiro lugar, claro, pela manutenção de arranjos simétricos dentro dos BRICS. Então, enfim, nisso os BRICS nasceram já como um bloco diferente, né? Com essa estrutura de governança compartilhada e com votos iguais, né? Por exemplo, nas instituições que são formadas, o NDB, enfim. Isso é preciso absolutamente que se mantenha, né? Votos iguais, mesma voz, né? Para os distintos países. Mas também que os BRICS lutem contra a criação de novas assimetrias nessa ordem internacional em transformação, né? Não terá valido de nada se no final das contas, numa situação hipotética, os BRICS reinarem sobre o mundo. Não é essa a intenção, né? É preciso criar e manter uma articulação com o Sul Global, e para isso precisa de muito respeito, né, muito compromisso com o conjunto dos países do Sul Global e mais do que tudo, muito diálogo, né? O diálogo é fundamental para dar voz aos países africanos, aos outros países latino-americanos, né? Aos demais países asiáticos. Os BRICS, pela sua força já conquistada, tem que, nas disputas, por exemplo, nos fóruns multilaterais, não podem representar apenas a si mesmos, né? Aos 5 países. Tem que representar a África como um todo, tem que representar a Ásia como um todo, tem que representar a América Latina como um todo, ou seja, tem que usar desse papel que conseguiu atingir, né? Para seguir defendendo os interesses do global e a criação de uma nova ordem com mais simetria, né? E para isso a China é importante, né? Porque é natural, a China hoje, enfim,
Em breve vai ser a principal economia do globo, né? É um dos países mais poderosos do ponto de vista geopolítico, e a China teria, portanto, a possibilidade, de repente, de se colocar numa posição assimétrica em relação aos demais. Mas eu quero crer, e enfim, tenho motivos para acreditar, que a China vai continuar respeitando uma certa simetria, né? Entre os povos intra-BRICS e também em relação aos demais povos do sul global. E sobre a dúvida em relação à ação concreta e políticas substanciais do bloco, porque na mídia ocidental tem várias dúvidas sobre isso. O professor, como especialista em economia e questão financeira, podia nos apresentar mais sobre as cooperações econômicas e financeiras do globo, com destaque no novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, e quais progressos esta instituição já promoveu em termos de mobilizar mais recursos financeiros, tanto para próprios membros quanto para outros demais países. Legal, olha, o NDB, o New Development Bank, é de fato o instrumento mais importante, por enquanto, né, da cooperação econômica entre os BRICS. Existe, claro, um comércio crescente entre os países dos BRICS, mas como fruto principalmente do aumento do comércio da China com os outros países membros, né? E também de um aumento do investimento da China na Rússia, Brasil, África do Sul, Índia, que é fruto, claro, do crescimento impressionante da China, da maior conexão econômica da China com o restante do mundo, próprio só dos BRICS. Mas o NDB, enfim, ele sim, né, é a instituição, enfim, que deve ser destacada como um grande fruto já dos BRICS nesses poucos anos de existência. É uma instituição que foi construída com uma rapidez admirável, né, que mostra a prioridade que era dada aos BRICS à época e que pode desenhar um papel importante para os países membros e também para os outros países, como você disse, eu vou já falar sobre isso. Vou antes passar por alguns dados relativos ao desempenho do NDB até o ano passado, 2020, né? Nesses 5 anos de atuação, o NDB já aprovou 72 projetos de investimento. Vinha, inclusive, crescendo, e aí o ano passado foi um ano atípico, né? Aí teve menos projetos. Mas, enfim, tem uma tendência de crescimento. Esses projetos juntos somam algo como 25,7 bilhões de dólares, tá certo? Então, esse é o montante aprovado. Desse montante aprovado, foram agora alguma coisa como 7 bilhões, tá certo? E desses 7, uns 3 bilhões mais ou menos, foram para assistência emergencial o ano passado, né, no contexto de pandemia. Uma assistência muito bem-vinda, inclusive, nesse contexto dramático, né? Pelos dados, então, enfim, existe uma trajetória de crescimento. Pelos dados, ainda não fica muito claro se o banco está cumprindo ou não com o seu papel principal, que é o de financiar investimentos verdes, né? O novo Banco do Desenvolvimento, né, tem um novo no nome, e a ideia é que tenha novidades, né? Uma das novidades seria essa, de priorizar investimentos verdes, por exemplo, relacionados a uma infraestrutura sustentável. E isso ainda não está muito claro pelos dados e pelas análises que são feitas. Dos montantes aprovados, algo como 3,5 a 4 bilhões de dólares são para energia limpa. Mas e tem mais um pequeno montante que é para o que eles chamam de eficiência ambiental. Então, isso sim está condizente, né, com o mote do banco. Mas, ao lado disso, tem projetos grandes de infraestrutura convencional, rodovias, por exemplo, né? Então, é difícil dizer, mas parece que o saldo líquido ainda não é de um banco que se poderia chamar propriamente de sustentável. Isso é compreensível até nesse início, né? Tem muito a ser feito nesses 5 países que não passa necessariamente pela sustentabilidade, mas eu espero que ao longo do tempo o banco vá buscando mais essa identidade, né, da sustentabilidade. Isso é algo que não pode ser perdido, ao contrário, é algo muito importante para o NDB e para o mundo em geral, né? Um outro campo em que tem novidades, em que o banco traz novidades, mas que são ainda tímidas, é em relação à moeda de denominação dos contratos. Desde o início, se esperava muito que o NDB fosse um instrumento para reduzir o poder do dólar estadunidense no mundo, né? Eu mesmo escrevi alguns artigos sobre isso. Então, que os empréstimos do NDB pudessem ser feitos nas moedas dos países membros, né? E não em dólar. E quando a gente olha os dados, até o ano passado também, a gente vê que quase 70% dos montantes aprovados ainda são em dólar.
Depois disso, daí tem um percentual em euro, franco suíço, e depois vem o renminbi chinês, 14% mais ou menos dos montantes aprovados são em renminbi, e o rand sul-africano, 4%. Ou seja, existe um esforço, né, de diversificação, existe já um esforço de empréstimos nas moedas nacionais dos BRICS, mas que poderia e deveria ser intensificado. E quanto a um último aspecto da sua pergunta, que é o provimento de recursos para outros países fora dos BRICS, essa era uma promessa também do banco no seu início, né? Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas é até por isso que ele não se chama Banco dos BRICS, o nome natural seria, né, Banco dos BRICS. Mas, enfim, deu-se o nome de novo Banco do Desenvolvimento, um pouco pensando na possibilidade de adesão de outros parceiros. Isso demorou muito, era algo, inclusive, que vinha sendo cobrado por muita gente, né? Mas essa incorporação de outros países começou a ser feita agora, há poucas semanas, né? A gente teve a boa novidade, na minha opinião, da aprovação da possibilidade de incorporação de Uruguai, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos, né? Então, esse processo vai poder finalmente avançar para que o Banco dos BRICS, o NDB, tenha um vetor de atuação também em outros países do sul global, né? Sim, e quando a essa questão de uso de dólares, a gente tem falado sobre a internacionalização do renminbi e o professor também fez vários discursos, simpósios sobre esta questão. Então, dentro dos BRICS, os países ainda mantêm uma diversidade de uso de moedas, de 5 moedas, não só em chinês. Legal. Eu acho que esse deve ser um objetivo, certamente um dos objetivos centrais. Afinal de contas, a moeda é central, né, para a economia global. Então, o desejo de rearranjo da ordem internacional, que é um desejo, né, como eu disse, que inclusive motivou a constituição do bloco dos BRICS, deve passar também por esforços por um rearranjo do sistema monetário internacional, né, que justamente tem no dólar estadunidense a sua moeda-chave. Então, acho que não se deve perder isso de vista. Como eu disse há pouco, tem iniciativas do NDB ainda tímidas, mas que vão nessa direção. Mas a realidade concreta ainda é de que, mesmo intra-BRICS, o comércio, por exemplo, é quase que fundamentalmente feito em dólar estadunidense. Os investimentos são numa medida importante, feitos em dólar, né? Então, o uso do renminbi tem crescido. A China fez recentemente um acordo bilateral com a Rússia, por exemplo, né? Para transações comerciais em renminbi ou em rublo, né? Então, quer dizer, tem iniciativas nessa direção, mas que ainda são muito pequenas se comparadas ao desafio que a gente tem, né? Não é fácil mudar o sistema monetário internacional. Existem componentes inerciais, estruturais, que mantêm o status quo, né? Mas a China está, a meu juízo, de forma muito interessante, engajada, né, nesse processo de internacionalização do renminbi, e eu não tenho dúvidas de que ela pode se valer desse acordo do bloco dos BRICS, né, e do NDB, para caminhar nessa direção, além do Banco Asiático, né, do Asian Investment Infrastructure Bank. Então, quer dizer, tem um ferramental já pronto para isso, mas que, por enquanto, se apresenta mais como potencial do que como uma realidade concreta. Uhum. E, na verdade, dentro desse mecanismo dos BRICS, o fluxo comercial entre Brasil e China é mais expressivo, é mais com destaque. Mas, ultimamente, com o episódio de Evergrande, que causou um grande impacto aí no Brasil, como que esta empresa foi um importante intermédio de compra de minérios. Eu queria perguntar sobre uma análise do professor sobre esta questão, porque, na verdade, este caso não causaria tanta questão na China, porque o Banco Central injeta uma grande verba para ajudar as empresas relacionadas com a Evergrande, mas no campo internacional causa muitas, nos mercados de bolsas internacionais,
grande impacto. Qual é a sua opinião? Porque a China é um país que sua economia se baseia mais na produção industrial, não é só o mercado imobiliário. Isso causa ah, alguma perspectiva pessimista, não, negativa para o professor, ainda bem, calmo. Legal, eu acho que essa pergunta é super complexa, né, porque envolve acontecimentos bastante recentes, mas eu acho que você resumiu bem. A China tem uma capacidade maior do que qualquer outro país do mundo, e aí realmente eu digo qualquer outro país do mundo, em lidar com a possibilidade de crises financeiras. E por um motivo muito simples, por ter um sistema bancário ainda preponderantemente público e por ter uma ação estatal é, anticíclica, né, que contém as crises, né? Então a gente está assistindo isso novamente, né? E isso é fantástico, né? Admirável. É, então os efeitos que podem vir enfim, a seguir ocorrendo, né? Seriam mais externos à China do que propriamente na China, do ponto de vista financeiro, eu estou dizendo, né? Mas aí, claro, e aí para chegar à tua pergunta na relação com o Brasil, é, o, o que pode acontecer é que uma desaceleração no processo de construção civil ou na indústria de construção civil na China pode efetivamente desacelerar um pouco, né, o consumo de certos bens que são importados do Brasil. Você falou o minério de ferro principal, né, do ponto de vista da construção civil, e que aí pode ter um impacto negativo sobre o Brasil, né, via quantidades, mas também via preços, né, então se os preços caírem, enfim, então pode acontecer isso. Por outro lado, o processo de urbanização chinês não vai ser interrompido, né, com esse evento, é claro que não. Existem estimativas que mostram que os dados variam muito, né, mas que os dados que eu já vi, algo ainda como 30 ou 25 é, milhões de pessoas anualmente saindo, né, do campo para a cidade na China. Enfim, esses dados variam muito, mas é um grande contingente. Então, esse processo contínuo ainda, né, ainda que desacelerado, mas contínuo crescimento segue, ainda que desacelerado, de urbanização, vai significar a continuidade das importações chinesas para o Brasil. Então, o que eu diria é que talvez seja mais um solavanco, né, do que propriamente um rompimento, né, desse tipo de importações. Enfim, o que pode acontecer também, aí sendo otimista, né, seria muito bom se o Brasil conseguisse diversificar suas exportações para a China, né, porque de fato elas hoje ainda são muito concentradas, né, em soja, minério de ferro, nas commodities agrícolas e minerais. Então, enfim, eu espero que aí é mais o governo brasileiro, né? O governo chinês não, mas o governo brasileiro precisaria se dar conta, né, do lado ruim dessa dependência só de commodities e procurar diversificar também a sua produção, eventualmente passando no futuro, né? Não é nada de curto prazo, podendo também exportar outros tipos de produtos, né? No novembro terá nova edição de exposição de importação e exportação internacionais na China, em Xangai, CIIE, e o Brasil sempre é um participante muito ativo para diversificar essa pauta de exportação. Afinal de contas, estamos muito felizes a ver que no Brasil tem acadêmicos como vocês, ainda valorizando essa relação com a China e valorizando o mecanismo e se dedicando ao estudo sobre os BRICS. E qual é a sua perspectiva para a terceira década dos BRICS e seu papel a ser desempenhado? Não, eu posso trazer alguns elementos adicionais daquilo que eu esperaria ver, né, nos BRICS. Uhum. Você tem toda a razão quando você diz que, a despeito de uma postura reticente do governo em relação aos BRICS atual, né, o governo atual, a sociedade civil brasileira continua muito engajada, né, e animada com a participação brasileira nos BRICS, a academia brasileira, né, na economia, que é a minha área, mas também em outras áreas, tem muitas atividades de colaboração científica, né, e acadêmica com países dos BRICS, enfim. Então, isso segue. E aquilo que eu esperaria para a terceira década dos BRICS, eu acho que a gente pode voltar à discussão também sobre justamente a governança global. Essa crise
da pandemia mostrou claramente os problemas da atual governança global, né? E o que eu tenho refletido e tenho discutido em alguns espaços é o seguinte: me parece absolutamente impossível que haja uma governança global efetiva com tanta desigualdade no globo, né? É, Afinal de contas, essa desigualdade do ponto de vista econômico significa, no fim das contas, inevitavelmente também uma desigualdade de poder, né? E aí a gente vê justamente que é uma governança global dos países, né? Então, quer dizer, a criação de uma governança global, ela passa, na minha opinião, por dois eixos, e o primeiro eixo é justamente por isso, por disputas, por políticas, por esforços para reduzir as desigualdades globais. Então, enfim, eu acho que os BRICS têm um papel fundamental nisso, né? Na tentativa justamente de redução das assimetrias, como a gente estava dizendo. E um outro eixo que eu acho fundamental para a reconfiguração de uma governança global é o eixo ambiental. A pandemia também revela, dentre outras catástrofes, né, mas revela que as questões ambientais não têm nacionalidade, né, quer dizer, um vírus ele atravessa as fronteiras, o aquecimento global atravessa fronteiras. Não adianta, não é possível discutir as questões ambientais em fóruns estritamente nacionais. Isso é uma questão inerentemente global. E se não for lidada, né, não for encarada de forma global, todos perderemos, né? Ou a gente encara isso coletivamente, ou a gente vai perecer coletivamente, né? E aí, de novo, eu acho que os BRICS, a gente falou da atuação do NDB há pouco, que ainda não é completamente, né, voltada às questões ambientais, mas isso está nas intenções, deveria, né, ser fortalecido esse viés. Então, enfim, eu acho que nos dois eixos, seja o eixo de buscar uma menor desigualdade globalmente, seja o eixo ambiental, os BRICS estão na dianteira, podem assumir um papel de protagonismo. Então, o que eu esperaria para essa terceira década, para resumir, seria isso, que os BRICS assumissem um papel mais relevante na construção dessa nova governança global, pautado, sobretudo, no eixo da redução de desigualdades e do respeito ao meio ambiente e Uhum. preservação ambiental, né? Sim, e quando há um enfrentamento coletivo conjunto, há tantos desafios. Agora, a pauta é a Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorre numa atmosfera de tantas questões globais, como já mencionamos, a pandemia de coronavírus já dura dois anos, mais ou menos, e continua afetando nossa vida cotidiana, e também a recuperação da economia mundial e a mudança no Afeganistão, até o último episódio de disputa entre França e Austrália. E no debate, o presidente chinês Xi Jinping apelou para promover um multilateralismo verdadeiro. Será que o enfrentamento de tais desafios acelerará a formação de um novo tipo de multilateralismo e, como já mencionamos, uma nova forma de governança global? Olha, Isabel, eu espero que sim, mas é uma questão ainda incerta, né? Claro. Porque, enfim, é um momento arriscado. Esses momentos de turbulência são momentos de possibilidade de construção, evidentemente, possibilidade de mudanças, mas a gente nunca sabe para que lado vão as mudanças, né? E, enfim, com muita tristeza, eu e muita gente no mundo, você provavelmente também assistimos a essa onda de um nacionalismo exacerbado. Esse seria uma resposta possível, né? Os países, então, em meio a tanto conflito, né? Aumentarem o seu nacionalismo, né, a tentativa de resolver os problemas por conta própria, etc. E tal. Então, essa onda nacionalista contemporânea, que em alguns casos descamba, inclusive, para, enfim, um novo tipo de fascismo, né, é muito perigosa enfim, é uma possibilidade, né, é uma possibilidade infeliz, na minha opinião, né, mas é uma possibilidade. E a outra possibilidade aí é essa construção, né, de um multilateralismo, e para usar as palavras do presidente Xi Jinping, um multilateralismo verdadeiro, né? E eu quero crer que isso seja possível, sim. Como eu disse na resposta anterior, tem aspectos, né, que são inerentemente globais. Eu falei
aspectos ambientais, né, que as questões ambientais atravessam as fronteiras, mas eu não preciso nem gastar muito tempo dizendo que hoje o grau de interconexão da economia global também é tremendo, né? Então, quer dizer, os desafios econômicos também têm que ser enfrentados de forma global. 2008 mostrou isso, né, a crise que eclodiu nos Estados Unidos em 2008. Então, enfim, é absolutamente necessário, pelo grau de interconexão que o globo atingiu hoje, é absolutamente necessário que a gente caminhe nessa direção apontada pelo presidente Xi Jinping, de um multilateralismo verdadeiro, a reconstrução de um multilateralismo baseado em uma ordem menos assimétrica, né? Então, esse é o meu desejo e, enfim, minha esperança. Uhum. E também eu reparei um ponto pequeno, mas acho interessante também do discurso do presidente chinês Xi Jinping. Ele mudou o tom de necessitamos de fazer essas propostas, essas ações para seremos obrigados a fazer, a tomar mais medidas concretas, assinalando bastante a urgência de ações coordenadas entre todos os países do mundo. E como o professor comentaria o que já foi feito por parte da China para construir uma comunidade de futuro compartilhado, esse conceito agora muito acentuado na visão chinesa para o mundo, e como o professor já visitou, já conhece a China e também visitou, fez intercâmbios na China, como o professor próprio observa e sentem esta visão chinesa sobre o mundo? Uhum. Legal. Primeiro, sobre a mudança, né, na semântica, na forma de falar do presidente Xi Jinping, eu concordo em absoluto, né? Na verdade, o grau de urgência está aumentando. Enfim, a gente estava falando há pouco da questão ambiental. Eu estou num lugar aqui no Brasil que é um lugar por excelência de muita água, é uma reserva hídrica, né? O Brasil como um todo, mas essa cidade em particular onde eu estou. E nesse momento nós estamos com uma seca tremenda aqui, faltando água em vários lugares, as nascentes secando. Então, quer dizer, só uma demonstração, né, de um caso concreto que eu estou vivendo agora, mas que mostra a urgência, né, ambiental. A pandemia mostrou isso também. Então, de fato, a gente vive, e eu digo isso com tristeza, mas também sem me desesperar, né? A gente está vivendo uma crise humanitária. Eu acho que é importante dar nome, né? É uma crise humanitária. Se a gente não lidar com os problemas que a gente está hoje vivendo, eu acho que a humanidade está em risco. Enfim, não sou o único a dizer isso, né? Tem muita gente dizendo. Então, ou a gente lida com isso agora, né? Enfim, uma questão de algumas décadas, algumas gerações, ou de fato a humanidade está em risco. Então, é urgente, como diz o presidente Xi Jinping, a gente é obrigado a fazer, né? Essa alteração. E agora, chegando na China. A China tem um papel fundamental na construção, né, desse novo mundo, digamos assim. A China tem, até por aspectos relacionados à filosofia chinesa, enfim, uma visão mais holística sobre tudo, né? Enfim, a parcialização das coisas talvez seja algo muito mais ocidental, né? E vocês chineses têm uma habilidade muito grande de enxergar o todo. E eu acho que vocês enxergam também o todo no sentido de enxergar o mundo, né? Dentro daquilo que eu estava dizendo, não adianta, um país não vai prosperar se os outros perecerem, né? Isso não existe. O mundo tem que ser enxergado como um todo. Então, é de fato preciso pensar, para usar a expressão, né? Pensar numa comunidade humana de futuro compartilhado. Por outro lado, veja só, e isso pode parecer paradoxal, mas não é. A China, portanto, tem tido uma atitude fundamental na construção, né, dessa comunidade humana de futuro compartilhado, mas com um respeito tremendo à autodeterminação dos povos, que é algo que não foi feito também pelas potências ocidentais, né? A China respeita a autonomia, a soberania dos povos, né? A autodeterminação, o desejo e a pertinência, né, de cada povo autodeterminar o seu futuro, né? Ao contrário, muito ao contrário do que foi feito pelas potências ocidentais que saíram invadindo e continuam invadindo países pretensamente em nome de algum valor, né? Que é um valor deles, mas que, enfim, em teoria legitimaria invasão. Então a China tem uma postura diferente, né? A despeito de ter se tornado hoje um dos principais países do globo, ainda tem manifestado esse respeito à soberania dos povos, né?
Por que eu disse que pode parecer paradoxal? Porque, claro, para uma comunidade humana de futuro compartilhado, a gente vai ter que caminhar em certas direções comuns, né? Essa, por exemplo, da preservação do meio ambiente. Mas isso não pode, de forma alguma, ser imposto, né? E esse é o ponto. Isso pode ser feito com os povos se autodeterminando, com soberania, com autonomia, mas por muito diálogo, né? Com muito diálogo, assumindo certos compromissos, né? Compromissos comuns, tá certo? Então, enfim, nesse sentido, eu vejo que a China tem desempenhado um papel importante. Para resumir, ao respeitar a autodeterminação dos povos, ao respeitar a soberania dos povos, mas ao trabalhar para esses bens comuns, né? Para esses, inclusive na questão ambiental. A China hoje é o país, né, sem dúvida alguma, que mais tem investido, né, nessa transição energética, por exemplo, né? Então, enfim, eu vejo com muita esperança. É claro que existe o risco, e, enfim, a gente precisa falar sobre isso, né? Toda potência, né? Toda grande potência, ao se tornar uma potência, enfim, ao aumentar o seu poder, corre-se o risco, né, de a China ir estabelecendo relações assimétricas com outros povos. Mas eu espero profundamente, e creio nisso, né, e tenho esperança de que o governo chinês vai, ao longo do tempo, manter essa postura de buscar o bem comum, né, o bem para a humanidade como um todo. Né? Sim, Então é talvez. isso. Sim, talvez a questão do Afeganistão seria uma prova para a China, porque o Afeganistão é diretamente vizinho, país vizinho para a China, para a Rússia, para a Índia, e nesta questão o BRICS também tem muita coisa por fazer. E muito obrigada pelas palavras do professor, e acho que os acadêmicos sempre precisam ter essa mente lúcida, essa visão muito justa, tudo depende das verdades, dos fatos. Muito obrigada pelo trabalho do professor Bruno de Conte. Muito obrigada pela esta oportunidade de conversa. Eu que agradeço, Isabel. É um prazer imenso conversar com você, participar desse programa e sigo à disposição para a gente manter o diálogo. Sim, tchau, a gente.